começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre indenização por erro judiciário. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por indenizar o condenado por erro judiciário e também o preso que ficar além do tempo definido na sentença. O artigo 37 complementa e diz que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, mas assegura o direito de responsabilizar estes funcionários em caso de dolo ou culpa. E para falar sobre indenização por erro judiciário, temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra. Ele está à frente da ANB há mais de um ano e também é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já bem-vindo, doutor Calandra. A ANB faz alguma ação para evitar erros como esse? Nós trabalhamos através da Escola Nacional da Magistratura, promovendo vários simpósios, vários cursos para preparar cada vez mais os nossos juízes a enfrentarem a complexidade da vida moderna. Mas o que é preciso que a população saiba é que nem tudo é erro judiciário, não é? Primeiro, o Ministério Público tem a obrigação de investigar sempre que chega a ele a notícia de um crime. E essa investigação, quando ela tem por alvo alguém, esse alguém que é investigado, ele deve existir pelo menos indícios da autoria e prova da materialidade. Então, muitas investigações e muitas ações penais propostas pelo Ministério Público acabam em absolvição por falta de provas. E isso não significa que o cidadão investigado ou processado criminalmente deva invariavelmente ser indenizado, porque é obrigação do promotor provocar a ação penal, é a obrigação do juiz, quando estão presentes os requisitos formais de admissão da denúncia, receber a denúncia, e é a obrigação desse mesmo magistrado tocar esse processo até a etapa final. Então, uma sentença absolutória não significa erro judicial, significa sim cumprimento de uma função inerente ao próprio Estado de Direito. Há casos em que pessoas acabam encarceradas no lugar de outras. E eu mesmo, como juiz corregedor de dos presídios de São Paulo enormes, acabei numa visita correcional identificando que um irmão foi preso no lugar do outro. Eles eram gêmeos e aquele que havia cometido o delito e sido condenado, gêmeo idêntico ao outro, acabaram prendendo um pelo outro. E, evidentemente, que num caso desse, erra não o juiz, não o erro judiciário, é erro daquele que cumpre a ordem do juiz, que acaba prendendo a pessoa errada. Isso gera uma indenização para a pessoa, né, que foi vítima desse erro por parte dos agentes penitenciários que detiveram, e da polícia que detiveram um réu no lugar do outro. Também está aqui conosco o advogado criminalista Eduardo Toledo. Ele é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, e autor de vários artigos, além de palestrante em Direito Penal e Processo Penal. Já bem-vindo, doutor Eduardo. Quais são os casos de erro judiciário mais comuns? Nós precisamos compreender que a máquina judiciária, na questão de persecução penal, ela é composta da Polícia Judiciária, do Ministério Público e do juiz. Neste contexto, a gente entende que o maior problema hoje é uma mudança da mentalidade das autoridades de persecução penal. Porque quando o artigo 5º, inciso 75 da Constituição, diz que o Estado é obrigado a reparar o erro judicial, bem como o tempo prolongado a maior que aquela pessoa que ficou detida deve indenizar, essa é apenas uma matriz, mas não extingue a responsabilidade do Estado no que diz respeito a outras responsabilidades, tais como uma prisão cautelar quando o acusado venha a ser considerado inocente. Hoje, para se ter uma ideia, no direito brasileiro, embora a Constituição Federal estabeleça que a prisão cautelar é medida de exceção no direito brasileiro, nós temos, dentro do sistema penitenciário, quase a metade de presos cautelares e a outra metade cumprindo pena. Ou seja, a exceção que a Constituição estabeleceu, hoje vem se tornando regra. E se prevalecer esse índice de proporção, daqui a 5 anos nós vamos ter mais presos cautelares do que pessoas
cumprindo pena. Isso efetivamente não pode mais se prolongar. Há necessidade de haver uma mudança de mentalidade. Vejam que recentemente foi editada a Lei 12.403, que possibilita ao magistrado não só utilizar da prisão cautelar, mas há outras medidas restritivas, não privativas de liberdade, e o que nós temos visto nesses primeiros meses é que essa lei acaba sendo letra morta, de pouca utilização. Então, dentro desse contexto, é muito importante uma mudança para que as medidas cautelares, seja ela restrição patrimonial, buscas e apreensões e liberdade, sejam adotadas com extrema cautela, para que aquele que vier a ser inocentado no processo não sofra um gravame indevido no curso dessa persecução penal. Imagine a situação. Você entra numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência e acaba preso. Foi o que aconteceu com um garçom do Distrito Federal. Histórias assim são mais comuns do que se pode imaginar. E o pior, qualquer um de nós pode se tornar uma vítima de erro judiciário. O caso aconteceu 5 anos atrás, mas até hoje Roilson se assusta quando vê um policial. E não é para menos. Ao entrar em uma delegacia de Brasília para registrar a ocorrência, ele foi preso. O delegado falou assim, você está preso, foi botando uma algema em mim, botando eu no banco aqui sentado e me algemando ali para trás, como se fosse um bandido, né? E falou, você está com um mandato de prisão aqui desde 2000, na época quando eu fui preso, era 2006, né? Então, daí naquele momento, eu comecei a chorar, só chorar e foi uma coisa assim que, sei lá, assim, a gente lembrando assim, eu até um pouco nervoso, né? O erro aconteceu porque não foi dada baixa no mandado de prisão por dívida alimentícia, que já tinha sido resolvida junto ao juiz. Roilson passou quase 2 dias preso até conseguir comprovar a inocência. Ele entrou com processo na justiça e vai ser indenizado, mas garante que nada vai apagar o que sofreu. O dinheiro que eu vou receber não vai pagar o que eu fui sofrido ali dentro, né? Porque ali não é lugar de uma pessoa trabalhadora, um pai de família, entendeu? Ali é lugar de pessoa errada. Entendeu? Eu não estava errado, né? Então, aí eu procurei a justiça para ver que as pessoas que fizeram comigo pagam que é o erro, né? O advogado de Roilson representa outros 3 clientes que foram presos indevidamente. Os processos costumam ser rápidos, mas o pagamento demora. Ele diz que casos assim são muito comuns e defende um aumento nos valores de indenizações. Talvez faça com que o Estado melhore as condições, a estrutura dessas baixas, desses processos, né, tornando também mais eficiente para que a pessoa, de repente, não descubra que tem um mandado de prisão não baixado. Isso causa prejuízo material e moral. A pessoa pode perder o emprego, a pessoa pode ficar traumatizada, tudo em decorrência de uma falta de cuidado por parte do Estado. Doutor Calandra, como é que é medido o dano para poder se chegar a um valor de indenização? Normalmente é aquilo que a pessoa deixou de ganhar, porque fica privada da sua liberdade, possibilidade de trabalho, a dor moral, quer dizer, aquela prisão traz um gravame, uma dor, um sentimento, não é? Não se pode banalizar a dor moral, mas a indenização deve trazer uma reparação que conforte a pessoa, que permita a ela até se valer das ferramentas modernas da psicologia. E outro ponto é a Lei 12.403, que é uma lei que parece que veio para trazer inovações. Ela traz uma escada que o juiz tem que escalar, né, ali para chegar à decretação da prisão preventiva. Eu digo que no Brasil, na verdade, pela legislação processual penal e o Código Penal de 40, Sua Excelência é o réu, não é o juiz, não é o desembargador, não é o advogado, não é o promotor, não é o corpo de jurados. Por quê? Porque são tantos os recursos que alguém comete um homicídio, leva 11 anos para começar a cumprir a sua pena. E por isso, o presidente César Peluso propôs uma medida que restringisse o uso de recursos para que nós não vivamos o paradoxo que é um sistema processual penal que não trabalha com severidade, aqueles que têm, vamos dizer, autoria confessada, aqueles que têm uma prova cabal de autoria, que são julgados pelo júri e condenados, e assim mesmo, levam 11 anos para começar a cumprir uma pena, nós vivemos um paradoxo onde a grande vítima é a sociedade brasileira. E é por isso que nós lançamos aqui em Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça, uma frente parlamentar
por aprimorar a justiça brasileira. Desafios do século XXI, ferramentas do século XX. A organização criminosa que matou a minha colega, Patrícia Scioli, ela vai responder por um crime que está definido na mesma lei que dizia a pena que era dada a quem roubava o cavalo do meu avô. Quer dizer, matar um juiz e roubar um cavalo, um bando criminoso, vai receber o mesmo tipo de penalidade. Doutor Toledo, e no caso do erro, é investigado quem provocou aquele erro judiciário? O que acontece com essa pessoa? No direito brasileiro, o erro judiciário ele pode se dar por ato comissivo, ou seja, pelo fazer, pelo agir do Estado, como pode ocorrer também por ato omissivo, o não fazer. Evidentemente que nessa situação não se pode responsabilizar o magistrado pela baixa de um mandado de prisão que já teria surtido os seus efeitos e já teria chegado à sua finalidade. Nessa hipótese, evidentemente, há uma responsabilidade do Estado por ato omissivo e isso deve ser imputado àquele que deu causa. Se for a título culposo, o Estado responderá isoladamente. Se for a título doloso, o Estado poderá chamá-lo a se responsabilizar pelo dano causado pelo Estado. Dr. Nelson tratou de uma questão muito importante aqui. É o que diz respeito à possibilidade de se evitar o erro judiciário. E como é que nós evitamos o erro judiciário? Primeiro, com uma mudança de mentalidade, como eu já afirmei, no que diz respeito ao excesso de medidas cautelares. No outro, é o que diz respeito a uma legislação processual e, sobretudo, regras de procedimento para se percorrer o processo, para se apurar o princípio da verdade real, para que a gente possa dar ao juiz plenitude de segurança a fim de que venha proferir uma sentença correta. E dentro desse contexto, há uma divergência muito grande porque a ordem tem questionado vários tópicos do que seria uma modernização da legislação processual apta a punir e apurar a responsabilidade de uma organização criminosa dentro de uma sociedade tecnológica. Vejam, por exemplo, o exemplo do que hoje se estabelece dentro de um procedimento para se apuração da responsabilidade no âmbito criminal. A lei estabelece o prazo de 90 dias para que o juiz possa proferir uma audiência una, onde se possa produzir todas as provas e ali, dependendo da complexidade do caso, já proferir sentença ou possibilitar que as partes apresentem memoriais. Mas há um contrassenso, porque neste período da instrução criminal, basicamente é a defesa que tem que produzir a prova. A prova da acusação é toda produzida na fase pré-processual e apenas reproduzida sob o contraditório para que tenha uma validade. E embora a lei estabeleça um prazo exíguo e determine ao magistrado que faça, na medida do possível, essa audiência una, esta mesma lei não impede que o Estado investigador possa, durante 10 anos, submeter alguém à qualidade de investigado, possibilitando a produção da prova. Se o faz assim em relação a uma autotutela do Estado e para proteger a sociedade, deve-se igualmente, neste contexto, não estarmos preocupados apenas com prazo de 90 dias, mas o mais importante é que haja possibilidade de se exercer a ampla defesa e que essa ampla defesa vai colaborar com o magistrado e não vai prejudicar o magistrado, muito pelo contrário, a dar subsídios para que se dê uma decisão justa, correta. E é isso que a sociedade quer e o Estado quer. Se você fosse uma vítima de erro judiciário, correria atrás dos seus direitos? No próximo bloco você vai ver as opiniões nas ruas. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o advogado criminalista Eduardo Toledo e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra. No programa de hoje estamos falando sobre indenização por erro judiciário.
Em agosto de 2008, o Conselho Nacional de Justiça criou o Mutirão Carcerário. O programa, que faz um retrato do sistema prisional brasileiro, tem entre os objetivos a garantia do devido processo legal e a revisão de prisões. Desde que começou, o Mutirão já analisou mais de 350 mil processos. A liberdade foi concedida para cerca de 34.500 condenados e presos provisórios. Os números abrangem casos de extinção de pena que já havia sido cumprida, livramento condicional, progressão de regime aberto, indulto, revogamento de prisão e relaxamento de flagrante. Doutor Calandra, o que tem sido feito para poder diminuir esses casos de pessoas que ficam além da conta na prisão? Primeira coisa, vamos quebrar um factoide, que às vezes acaba divulgado pela mídia. Não é porque alguém completou um tempo para passar para um outro regime que automaticamente tem que ir para a rua. É preciso comportamento carcerário, deliberação judicial e condições legais para que esse novo regime seja concedido. Aliás, eu queria lembrar que nós estamos no século XXI. Penas longas, não cumpridas, desacreditam por completo o sistema penal brasileiro. E eu quero dizer, com a minha experiência de mais de 30 anos, atuando tanto em matéria criminal, em outras matérias, mas de modo particular em matéria criminal. Está na hora da sociedade brasileira, Eduardo, repensar essa questão da quantidade de pena que nós impomos às pessoas. Nós não podemos impor uma quantidade de pena que não será cumprida. Isso desautoriza a magistratura, desautoriza o Estado brasileiro. Então, as penas devem ser menores, efetivamente cumpridas. O povo brasileiro não tem dinheiro para pagar isso. Nós temos outras prioridades. Eu me lembro de uma lei ambiental que dizia o seguinte: se uma igreja fizer muito barulho, o padre tocar o sino, a igreja deverá ser vendida e o produto da venda transformado em construção de presídios. Eu queria homenagear a advocacia criminal brasileira. São parceiros da magistratura, são parceiros do povo brasileiro. Eu já atuei na advocacia, vim para a magistratura por concurso público. Nós temos que reduzir isso. Agora, há casos de erro. Realmente, há estados que ainda não estão totalmente informatizados e isso provoca que as pessoas acabem retidos por maior tempo. O ministro Gilmar Mendes refere casos de presos que estavam muito além do tempo. Nesse caso, cabe indenização? Cabe indenização. E eu vou te dizer um caso até pitoresco. Eu era corregedor de presídio, fui à penitenciária do Estado, tinha lá um preso que já tinha cumprido 30 anos de prisão. Estava na hora de ir embora. Doutor, o que eu fiz que o senhor vai me expulsar daqui? Eu não tenho família lá fora. Eu não tenho ninguém. Eu só tenho esse lugar. O senhor vai me expulsar daqui, eu vou fazer o quê? O que eu cometi de tão grave? Não, sua pena acabou, meu filho, está na hora de ir embora. E ele, não, eu daqui não saio. Se o senhor me botar na rua, eu vou matar alguém para voltar para cá. Não é? E aí, com o Luiz, que era o diretor do presídio, nós concordamos de botar ele para o lado de lá do muro, continuar ali prestando serviço, não é, para a própria penitenciária, porque não tinha onde colocar aquele indivíduo. Então, isso mostra que penas muito grandes destroem os laços familiares. Nós temos que olhar de onde vem o preso, o problema que está gerado naquela família, preparar aquela família para não produzir mais presos. Mas eu queria dizer a você que foi vítima, que ficou além do tempo numa prisão. O judiciário brasileiro está pronto a corrigir os erros que o sistema muitas vezes produz. Nesse caso, doutor Toledo, o que o preso deve fazer? Eu inicialmente gostaria de parabenizar o Dr. Nelson por expor publicamente uma grande preocupação de todos aqueles que trabalham no âmbito de uma política criminal. Já é consabido que o que seria impunidade, o maior conceito de impunidade. Talvez o maior conceito de impunidade seja a polícia investigar, o Ministério Público denunciar, o juiz condenar, mas o título executório se tornar ineficiente, ou seja, não haver o mínimo de respaldo a essa decisão judicial e se torna ineficaz pelo não cumprimento dessa prisão. Eu acho que é uma ideia muito retrógrada se imaginar que o aumento de
pena, da quantidade de pena que possa ser imposta ao delito, vai inibir a prática desse crime. E aí os advogados, obrigatoriamente, têm que respaldar e apoiar a magistratura para que ideias como essa não voltem a se repetir no direito brasileiro, porque acaba tornando um monstruoso arcabouço jurídico que dificulta não só a atuação de advogados, mas, sobretudo, a de magistrados. E aí há uma responsabilidade, não só da ordem, mas do Ministério Público, de todos, de contribuir para com uma justiça social. Em relação a esses erros judiciários, sobretudo quando o condenado passou mais tempo do que estabelecido na pena, né? E aí deve-se ressalvar também as hipóteses de progressão, tão bem explicadas pelo Dr. Nelson, que não é meramente um requisito objetivo de tempo que autoriza essa progressão, mas do término da pena, principalmente. Nós temos visto que o Estado brasileiro ele adota uma dicotomia distinta. Ao mesmo tempo que aparelhou muito bem o Ministério Público, pouco fez em relação à Defensoria. E isso vem dificultando muito o trabalho daqueles e vem causando essas situações esdrúxulas, porque não é só o prejuízo que causa aquele cidadão, que é enorme, imensurável de ter ficado mais tempo preso do que aquele, mas há um prejuízo para o Estado, propriamente dito, porque o Estado arca com todo um custo de manutenção de um preso, que é altíssimo, e impossibilita, inclusive, que se abra novas vagas diante do déficit carcerário que nós vivemos no Brasil. Então, nessas condições, deve-se procurar a Defensoria Pública, deve-se procurar alguma entidade que preste apoio judicial, ou se deve procurar o advogado particular, que não se recusará uma causa dessa magnitude até atuar pro bono, a fim de se fazer reparar minimamente esse grave dano acarretado àquela pessoa. Só para dar um esclarecimento à população, o Brasil tem uma ferramenta maravilhosa chamada habeas corpus. Ou seja, você que é familiar, se está passado o dia da pena, se chegou, vai chegando próximo, São Paulo tem um sistema que já, o próprio computador já prepara a saída do preso. Mas, se houver esse retardamento, existe essa ferramenta que chama habeas corpus. Qualquer um de nós, seja quem for, juiz, promotor, advogado, uma pessoa da sociedade, a mulher que varre o chão, qualquer um pode propor um habeas corpus, dizendo, fulano de tal está preso irregularmente, passou o dia que ele deveria sair. E o tribunal, e eu recordo, o doutor Eduardo falava do nosso tribunal de alçada criminal, em 24 horas nós dávamos uma resposta, ou dava liminar, ou mandava ao Ministério Público, ou pedia informações ao juiz, e se tinha que botar alguém na rua, ia para a rua mesmo. Exato. E apenas complementando a informação do Dr. Nelson, é importante esclarecer à sociedade que, neste caso, o próprio preso pode peticionar da penitenciária. O preso tem o jus postulante para impetrar habeas corpus, como para requerer qualquer benefício ao juiz da execução. Não necessariamente precisa se fazer por um profissional habilitado, mas o próprio preso pode postular esse direito que lhe é devido. O ideal é sempre recorrer a um advogado, mas se não puder, se tiver uma dificuldade, escreva você mesmo, mãe, pai, tem um filho preso, precisa de impetrar uma ordem, pode impetrar, e como é que faz? Dirija ao tribunal da localidade onde você mora e dizer que nós precisamos reduzir as penas, melhorar os presídios e reinserir o preso na sociedade. Sem isso, não tem futuro. E nas ruas, a simples possibilidade de ser preso por engano assusta as pessoas. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. As pessoas podem até ser assim, parecidas, né, mas não são iguais. E há muito isso, infelizmente. Eu tenho um vizinho que houve esse acontecimento com ele lá, teve esse problema. E eu acho assim, a pessoa tem que correr atrás dos seus direitos, tem que processar o Estado para que com isso não venha cometer tantos enganos. Deve ser investigado para que a pessoa que realmente cometeu o erro, né, seja punida. Se numa lei falha dessa, botássemos pena de morte, ia morrer inocente. Aí desmoraliza toda a estrutura. Para corrigir esse erro, a justiça tem que encontrar uma maneira de compensar a pessoa que é prejudicada. As pessoas têm que se indenizar sim, porque você vai ser acusado de uma coisa que você não fez, vai se expor, né? Prejudica muito, né? A pessoa às vezes enganado por uma outra pessoa, né? Então pode afetar a vida familiar dele, profissional, tudo isso aí acarreta muito. A gente vê muito casos aí de pessoas clonar
documentos e você passar para outras pessoas e às vezes a pessoa ser presa injustamente. Tem que procurar todos os seus direitos do cidadão para provar para a justiça que ele é um inocente, que na minha opinião, ninguém deve ter que pagar pelo erro da justiça de outros. Se eu errei, eu tenho que pagar pelo meu erro, mas se eu não errei, eu vou até a última instância atrás dos meus direitos. Doutor Toledo, existe alguma forma da gente se prevenir para não ser vítima de uma clonagem ou perder o documento, por exemplo? Olha, sem dúvida nenhuma. Dentro do direito penal e do processo penal, nós temos o estudo da vitimologia também. Evidente que o cidadão pode tomar algumas precauções. A primeira delas seria comunicar imediatamente à autoridade policial qualquer extravio de documento, talionário de cheque, enfim, qualquer documento pessoal seu que possa ser utilizado, seja para identificar, seja para a realização de um negócio jurídico. Essa é a primeira medida obrigatória que se faz necessário, porque o Estado não pode também, ao princípio da confiança dentro da sociedade, dentro do direito penal, que estabelece que cada um é responsável por aqueles atos que devem praticar. Então, na hipótese de furto ou extravio, deve ser comunicado imediatamente. Um segundo aspecto também que deve ser ponderado é um brocardo romano que diz: a justiça não socorre aqueles que dormem. Havendo qualquer problema, sendo chamado a fim de prestar esclarecimentos, não custa. É um zelo que se deve cuidar, até para que se auxilie o magistrado, para que não haja um induzimento a erro por parte das autoridades de persecução penal. Sempre consulte um advogado. As relações jurídicas hoje são muito complexas. Então, na hipótese, tendo conhecimento da necessidade de ir ao Poder Judiciário, seja na qualidade que for, consulte um advogado, porque se este advogado, já com a experiência e conhecimento jurídico, detectar alguma falha, ele irá de imediato comunicar com o juiz e o problema se tornará muito mais fácil de solução. Doutor Calandra, no caso do juiz condenar por um erro com base num documento clonado ou usado indevidamente, também é erro judiciário? Eu acho que não. Eu acho que se é uma coisa que não pode ser detectada facilmente, não se torna um erro judiciário. Mas eu queria aqui recomendar, primeiro dizer uma coisa: o judiciário brasileiro está aberto de segunda a domingo. Em toda a cidade há um juiz de plantão que atende de segunda a domingo. Ou, quando não, plantão nas sedes regionais ou nos próprios tribunais. Então, está permanentemente aberto e qualquer erro pode ser corrigido. Eu queria dar um conselho à mãe e ao pai quando vai registrar o filho: colocar sempre um nome composto. Evita a confusão por nomes semelhantes, que nós chamamos de homonimia. Se houver erro, propõe ação. Através de um advogado, nós temos essa maravilha que é a advocacia brasileira, composta de grandes e bons profissionais que vão formular a sua pretensão. E se não puder pagar o advogado, for uma pessoa pobre, a Defensoria Pública em todos os estados do Brasil, ou a Procuradoria, que podem propor uma ação reparatória. Nós, juízes, trabalhamos sempre para acertar. Com esse conselho, a gente chega ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Eduardo Toledo, doutor Nelson Calandra, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá!